nós estamos diante da história de Ziba, o servo de Saul, que acabou sendo também servo de Mefibosete, o filho de Jonatas, aquilo que sobrou da família de Saul, que era o rei antecessor a Davi em Israel. Então nós temos os primeiros 4 versículos do capítulo 16 e no capítulo 19 dos versículos 24 ao 30, a história dessa personagem que é mencionada aí, de acordo com os comentaristas, por pelo menos 16 vezes, né? Ziba parece que o nome significa plantação, e de fato é uma plantação de ervas daninhas, de um caráter duvidoso. Esse Ziba, ele vai entrar aí no meio dos pavores de Davi. E aí eu já te peço para que você assista ao vídeo anterior, cuja descrição está, o link está na descrição deste vídeo. E também já peço a você que, se você gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, que você se inscreva neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações. E caso você queira falar comigo sobre estas questões ou sobre outras questões mais pessoais, vá aos locais particulares das minhas redes sociais que estão aí também na descrição deste vídeo. Eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente pode ir conversando por lá. Ziba, percebendo que Davi estava amedrontado, perdendo o trono, e tendo aquela consciência macabra, né, usando de maneira malévola dessa consciência de que Deus tinha rejeitado a dinastia de Saul, Saul já não mais existira, o Ziba naquele momento era servo do Mefibosete, aí ele vem com um estratagema. O que ele faz? Ele, ao barro de um jumento, com comidas, com víveres, com uma série de coisas, e leva para Davi, que estava em fuga do seu próprio filho Absalão. E aí ele leva Davi fala assim, mas cadê o teu senhor? Cadê o Mefibosete? Né? A gente sabe que o Mefibosete ele não se movimentava os pés, porque quando ele era criança ele acabou ficando com a velocidade reduzida quando houve lá a morte do seu pai, né, do Jonatas, o amado amigo de Davi. E aí o Davi pergunta para o Ziba, cadê o teu senhor? Ele fala assim, o meu senhor ficou lá porque ele entendeu que agora era a hora de Deus restaurar a sorte da sua família, porque o Mefibosete era benjamita, né? E com isso tudo, Davi não tinha como avaliar as coisas. Davi falou, ordeno que tudo que era de Mefibosete agora passa a ser teu. Davi ficou feliz com os agrados que Ziba lhe levara, né, em meio à correria. Não tendo chance ou até apavorado, ele fez um mau julgamento, praticou uma injustiça. Como é que a gente sabe? Porque quando a gente vai lá no capítulo 19, a gente descobre que o Mefibosete, desde que Davi tinha se retirado de Jerusalém fugindo do seu filho, Mefibosete não fez a barba, não se arrumou e ficou em luto pelo que estava acontecendo com Davi. E aí quando Davi retorna a Jerusalém, Mefibosete consegue acesso ao rei e vai dizer isso ao rei. E o rei fala assim, mas por que você ficou aqui? E aí o Mefibosete vai dizer, olha, o meu servo me traiu. Um servo ambicioso, esse tal de Ziba, né? Por isso que eu falei que é uma plantação de erva daninha. Porque ele se aproveitou de toda a sensibilidade que ele sabia que existia ali para surrupiar tudo. E Davi não voltou atrás na sua decisão. O que é que Davi vai fazer? Ele fala assim, olha, já determinei, ou seja, ô Mefibosete, deixa de conversa, já determinei que metade do que é seu pertence a Ziba agora. Então ele no máximo deu uma amenizada, mas ele não foi justo com Mefibosete, o filho do seu melhor amigo. Você vê que é nesse momento de desespero, de desterro, de desilusão, que a gente acaba praticando injustiças, que foi o que aconteceu com Davi, e que a gente descobre quem são as pessoas e também a gente fica sem descobrir quem são outras, porque a situação de Mefibosete fica ambígua aí, mas na verdade o texto dá a entender que de fato o Mefibosete fora traído pelo seu servo, né? O seu servo era servo, mas tinha ali condições físicas para se locomover e foi lá agradar o rei para conseguir favores do rei, e ainda teve aquela covardia de fazer com que o seu senhor, digamos assim, aleijado, sem capacidade de locomoção, ficasse parecendo aos olhos do rei um traidor. É horrível quando você tem de lidar com situações assim, não é? Não sei se você já passou por isso, em situações de muita lamúria que você está sofrendo, muita tragédia, você sem perceber acaba caindo na ilusão
daqueles que se parecem puros aos seus olhos, e ao mesmo tempo você acaba sendo injusto com aquela pessoa que mais precisava de você. Porque Davi, em nome da imagem da ajuda, porque tem esse perigo, né? A ajuda pode carregar uma grande imagem. São pessoas piedosas que vêm te ajudar e você mal sabe que por trás daquela ajuda há uma pessoa inocente sendo surrupiada, sendo traída, ficando em estágio de suplícios. Mas você fica ali iludido com os seus aduladores, né? Existem também aquelas pessoas que elas são pau-mandadas de alguma coisa ruim, nem elas sabem o que elas representam na sua vida, e aí cabe a você discernir. De qualquer maneira, as coisas estavam ali nas mãos de Davi, e ele, desesperado com a traição do seu filho, com a perda inevitável que estava se aproximando, ele foi injusto com Mefibosete, o filho do seu amigo querido, e depois, quando ele tem a chance de falar com Mefibosete pessoalmente, ele não repara o dano. Mas é isso, né? A vida tem a ver também com a presença desses zibas, que são esses plantadores, esses semeadores de mal-entendidos, semeadores de corrupções, que são pessoas assim, olha só, ele tinha toda a aparência do sofrimento social, ele era um servo, serviu tanto à realeza de Saul quanto aos seus descendentes, que no caso agora era Mefibosete, o filho de Jonatas. Então ele era servo, pobre, mas estrategista. Ele aproveitou-se de uma fraqueza da família, de um reinado falido, que foi o reinado de Saul e de Jonatas, que também morreram na guerra. E ele aproveita disso tudo para surrupiar o seu senhor, que nada tinha culpa daquelas coisas. Ou seja, Deus olha para a humanidade com essas categorias não sociais ou socialistas, digamos assim. O que seria o socialismo neste caso? É você taxar as pessoas pelo grupo ao qual ela pertence. Né? A gente pensar que todo negro é sofrido, todo pobre é sofrido, toda mulher é sofrida. Sim, como um grupo social, quando você vai para os aspectos históricos, essas pessoas são sofridas, sim. Mas Deus lida com a individualidade, com a individuação. E Deus é quem faz isso. E a gente que andando com Deus como Davi, precisa desenvolver esse discernimento. Que não é usar, digamos assim, o preto safado para incriminar toda a negritude. Não é usar a mulher estrategista, Jezabel, ou seja lá outra mulher que for, para incriminar todas as mulheres. Não é usar o índio que se vendeu ao bolsonarismo para acabar com todos os nativos do país. Não é utilizar daquela pessoa que é pobre, que se deixou levar pela criminalidade, para dizer eu não vou ter misericórdia de ninguém. Não é ir para esses extremos. Mas é em Deus ter o discernimento de saber o que está acontecendo. Porque a palavra diz que nunca, por exemplo, nunca deixará de haver pobres na terra. Mas também diz que Deus está de olho em todo aquele que invoca o seu nome, porque o rico que invoca o nome do Senhor vai aprender a abrir mão da sua riqueza por um tesouro maior. O pobre que invoca o nome do Senhor vai aprender a não ser injusto, nem com pobres e nem com ricos, mas vai aprender a contar com a misericórdia do Senhor em relação a quem está no poder, né? Mas Ziba não, ele se apropria de toda a sua imagem de homem necessitado, de servo fiel, para dar uma rasteira na família, nos descendentes da ex-família real do rei Saul. E isso não é bonito. Mas qual é a importância desse registro, dessa história nas Escrituras? É que eu e você, no meio dos nossos conflitos, no meio das nossas penalizações, no meio da nossa penúria, a gente precisa estar atento para não nos iludirmos nem com as ofertas de quem tem poder e nem com as ilusões de quem, em não tendo poder, está surrupiando pessoas que, conquanto herdaram a realeza, são pessoas que são em si mesmas limitadas, como aconteceu com Mefibosete. Ele era um homem limitado, ele estava ali recebendo o favor do rei, ele comia a mesa do rei como uma aliança que Davi tinha feito com Jonatas, e aí de repente o seu servo o trai e leva metade de tudo. E o que eu acho legal é que o Mefibosete é humilde, o que comprova que o Mefibosete realmente não estava traindo Davi, porque ele vai dizer: não, rei,
pode dar tudo a ele. Ou seja, ele não estava ligando para aquela riqueza que o Ziba lhe havia tomado. Mas essa espertalice, né? Essas pessoas, né, que vêm com essa cara de lutar pela segurança pública, lutar em favor de todo mundo, e na verdade é gente surrupiando o dinheiro público para si, com essa cara de piedoso, de pessoas que querem mudar a moral da nação, são os zibas que estão no nosso meio. É gente tão coitadinha quanto corrupta. Né? E eu e você precisamos aprender a discernir isso o tempo todo. De repente é aquela pessoa que chega na sua vida, às vezes até com uma história verdadeira, de servidão, de limitação, e você vai ajudar, e quando você vai ver, você foi engolido por algo maior que está com aquela pessoa. E aí Davi, embora ele não tenha sido engolido pelo Ziba, ele deixou o Mefibosete ser engolido no sentido socioeconômico, mas essa história está aí para a gente pensar. A gente precisa discernir, a gente precisa não cair nessas estratégias da existência. Que você leia esses textos com essa meditação. Que o Senhor te abençoe.